Adão Negro tem sido muito elogiado pelos fãs, a galera tá adorando. O filme já é a quarta maior abertura de bilheteria do ano. Só que os críticos estão odiando Adão Negro. Vocês estão sabendo disso, né? A aprovação desse filme na crítica especializada tá baixíssima, mas baixíssima mesmo, tá? E a galera tá pegando pesado, falando que o filme é horrível, deplorável e daí pra baixo. A crítica, não a galera, não nós, né? Mas será que é mesmo assim? Será que os críticos estão certos? Será que os fãs gostaram de um filme ruim ou a crítica que é Marvete? Existe uma grande conspiração dos críticos contra a DC? Nesse vídeo eu vou te contar a verdade, exatamente o que está acontecendo. Vamos lá. Inés Transpeter aqui. No exato momento que eu gravo esse vídeo aqui, Adão Negro tá com exatos 41% de aprovação no Rotten Tomatoes. E curiosamente, também tá com a média 41 no Metacritic. Ou seja, né, tá igualzinho. É uma coincidência engraçada, porque o método de avaliação dos dois sites é diferente. Então é realmente uma coincidência bizarra, né? O Metacritic, ele faz realmente uma média de todas as notas que eles recebem. Então, por exemplo, se a média final for nota 41, significa que é uma média de notas baixíssimas. A gente teve nota 60, nota 30, nota 50, nota 38, enfim, pegou a média. Já o Rotten Tomatoes não é nota, é porcentagem de aprovação. Presta atenção. Muitos de vocês devem achar que o cara vai lá dar uma nota de 0 a 10. Não é assim. No Rotten Tomatoes, realmente, o cara só pode dizer se gostou ou não gostou. Esses 41% do Rotten Tomatoes indica que só 41% aprovou o filme, né? Ou seja, de todo mundo que chegou lá e disse que se gostou ou não gostou do filme, 41% disse, ok, gostei. Enquanto 59% achou ruim, né? Pô, 41% deu tomate fresco, enquanto 59% deu tomate podre, exatamente isso. Você vai lá e diz tomate podre ou tomate fresco. Então você imagina, a cada 10 pessoas, 4 gostaram do filme, né? E 6 não gostaram do filme. Da crítica, ok? O que significa, galera, que é uma taxa de aprovação baixíssima também, né? Pô, o número 41, logicamente, foi só uma coincidência. Como eu falei, coincidência bizarra, né? Mas, assim, os dois números, eles mostram como Adão Negro tá sendo muito mal falado pela mídia. E é como eu falei pra vocês, é sempre bom a gente lembrar que essa avaliação da crítica especializada. O que é isso, Peter? O que é crítica especializada? É a crítica dos jornais, dos canais, dos sites sobre cinema, dos sites nerds, dos portais de notícias. Pô, essa galera toda, né, pode chegar lá e dar uma crítica como crítico, né? Então a gente tá falando aqui das avaliações dos principais veículos de mídia sobre cinema. Não é avaliação de gente aleatória, é avaliação da CNN, da IGN, do Screen Rant, da Rolling Stone, do New York Times, por aí vai. Só gente, só mídias conhecidas e, logicamente, os críticos de cada uma dessas mídias. E boa parte da reclamação dessa galera é falando que o filme é uma bagunça de imagem e som, um barulho com luzes que mal dá pra chamar de filme. Muita gente reclamando do roteiro, falando que é uma coleção de ideias de outras pessoas, de outros filmes. São críticas que você olha e fala, cara, tipo, nem bate com o que você pensa. Gente dizendo que o filme é chato e por aí vai. Um exemplo disso foi o Mick Lassari, do San Francisco Chronicle. O cara deu nota 0 pra Adão Negro no Metacritic, dizendo que não conseguia nem chamar isso de filme. E ainda diz que é um dos piores que ele já viu na vida. Na crítica dele, ele literalmente manda as pessoas não irem ver Adão Negro. Tipo, não gastem seu dinheiro, para com isso. Bom, se você se der o trabalho de ir olhar outras críticas dele, você vai ver ele dando nota 25, né? 25 de 100 pra The Batman, que foi super aclamado pela crítica e pelo público. Por outro lado, ele deu 75 pra Morbius, que foi detonado por todo mundo. Então você, né, percebe que é muito diferente. O cara dá 25 pra The Batman e 75 pra Morbius. Galera, não tô falando mal de Morbius não. Morbius é maneiro, para com isso, hein? Ele está mentindo. Não me perguntem como eu sei, eu só sei. E por que eu tô dizendo isso? Eu tô tentando dizer que, no geral, as pessoas podem ter opiniões. E elas não necessariamente vão corresponder com a realidade que as outras pessoas estão vendo. A crítica é uma opinião relativa ao que a pessoa tá vendo. Aquela pessoa, como ela se sentiu, como ela tava naquele momento, o estresse dela, é um monte de coisa. Provavelmente você mesmo já deve ter visto um filme que você gostou no dia e no outro dia você não gostou, ou vice-versa, você chegou a ver pela primeira vez. Porra, quer ver um caso meu comigo? Eu fui assistir a Top Secret, porra, das antigas pra caramba, era um molequinho. Eu entrei no cinema, saí, de tão ruim que eu achei o filme. Depois eu assisti esse filme 12 vezes. Então eu passei, se foi um dos filmes que eu mais gostei. Então é muito momento também, né? Pra maioria que tá me assistindo agora, eu tenho certeza que você deve achar um absurdo dar 25 pra The Batman e 75 pra Morbius. Como é que alguém acha Morbius tão melhor que The Batman assim, né? Você para e pensa, não é possível, esse cara tá louco. Mas na cabeça dele, não. E por mais que o Mick Lassari seja só uma pessoa, ele é uma pessoa que trabalha para um grande jornal. Então a opinião dele, a nota dele,
puxa a nota de Adão Negro para baixo. E tem umas pessoas trabalhando para grandes portais. Então a nota 41 que você tá vendo no Metacritic é uma média de opinião de apenas 49 pessoas. São pouquíssimas pessoas. Já no Rotten, o 41% de aprovação que você tá vendo é a opinião de só 208 pessoas. São poucas pessoas, tipo, enche talvez uma sala de cinema, acho que nem isso, né? Galera, a gente tá falando aqui de um filme que vai ser visto por milhões de pessoas no mundo inteiro, milhões. Até críticos que não vão dar lá da nota, né? Que não podem ir lá, sei lá, de repente não tem cadastro lá no Rotten Tomatoes pra dar nota, mas de repente esses acharam nota 10, né? Não são só essas 40 pessoas, essas 200 pessoas que vão determinar se uma coisa é boa ou ruim. Eu até entendo que Adão Negro possa ter sim alguns problemas narrativos, eu entendo isso. Sabe, algumas coisas que se você avaliar com olhos de juiz de Oscar, você vai dizer que não presta. Mas Adão Negro não tá sendo feito pra juiz de Oscar assistir. Adão Negro é um filme pro povão, é um filme feito pensando em fã. Eu, inclusive, acho que falta essa sensibilidade no crítico. Peter, você não é crítico pra dar essa opinião, eu sei, mas é aquela opinião de coração que eu tô dando pra vocês. Eu acho que falta o crítico chegar e analisar um filme não somente como a sétima arte, aquela coisa de Almodóvar, aquelas coisas casca grossa pra caramba, né, que, pô, eu não manjo do que esses caras manjam. Mas eu acho que falta ele analisar o propósito do filme. Se o filme é feito pra povão, porra, cumpre o propósito, concorda? Porque se você quiser se guiar pela opinião do crítico, você vai querer saber do crítico, porra, esse filme é bom ou não é pra mim assistir, não pra você assistir. Eu penso assim, e vocês? É verdade. Por isso que se for ver a opinião do fã, né, a opinião do público geral, ela vai totalmente na contramão da crítica. No Rotten, o score da audiência normal, nozes, é de incríveis 90% de aprovação. A cada 10 pessoas, só uma que não gostou. Provavelmente um crítico, né, que não tem cadastro lá. Ou seja, o povo tá todo curtindo esse filme. Enquanto no Metacritic a média de nota de usuários foi 74, um pouquinho mais baixo. Então, quando a nota começa a ir pro povão, o resultado que você tem é completamente diferente. É o oposto, é o oposto. Só você pegar She-Hulk, por exemplo, quer ver? She-Hulk tá com 85% de aprovação dos críticos e a galera no geral, a audiência no geral, 34%, né? O público no geral deu 34%. Crítico adorou She-Hulk. Pra maior parte da crítica foi maravilhoso, né? Cheirosíssimo, né? Pra maior parte do público foi uma bosta. Né? Só aí você percebe que, pô, são as bolhas completamente diferentes. São pessoas que pensam completamente diferente. Fora que série tem até um problema diferente dos filmes, né? Muitos avaliam as séries nos episódios iniciais delas, né? Dos episódios iniciais das séries, né? Às vezes no primeiro episódio. E não fazem nenhuma reavaliação no site depois. Então, assim, alguns números podem se inflar, deixar a avaliação da série melhor, se no começo da série ela for ótima. Ela for boa pra caramba, né? Você imagina, eu vi só um primeiro episódio, porra, She-Hulk é maravilhoso, curti pra caramba, deixei minha nota lá e fui embora. Aí os outros 6, 7 episódios são uma bosta, como é que eu vou falar? Como é que eu vou voltar? Né? Eu consegui fazer isso pra vocês. No início eu tava esperançoso que seria um episódio, seria uma série bacana, mas não foi, né? Então eu consegui reavaliar a minha análise. Mesmo que os episódios sejam uma bosta, a série vai ter acumulado um monte de avaliação boa do episódio 1. Isso é estranho pra caramba, né? E isso rolou com Miss Marvel, que tem uma aprovação absurda de 97% por parte dos críticos e mantém uns 80% de aprovação de audiência. Sendo que essa foi a série da Marvel que mais pessoas droparam até o episódio final. As pessoas foram parando de ver a série. Então essa nota nem condiz com o que é a realidade. Peter, como é que você tá falando que 90% avaliaram mal? Não avaliaram mal, eles não assistiram até o final, eles avaliaram no começo, acharam que era uma coisa, desistiram, não puderam lá trocar nota. Então, esse é o resultado. A série foi a série mais dropada de todas as séries, né? Só esse fator da série ter sido dropada já tira completamente essa avaliação de 90%. Como é que o cara dá 90% pra avaliação de uma série se ele desiste de ver a série depois, né? E a gente que fez o sacrifício de ver todos os episódios até o final, sabe como a série decaiu absurdos a cada episódio que passava. Principalmente quando chegou nos 3 últimos episódios, né? Aquilo ali mal parecia que você tava vendo uma coisa profissional. Na boa, parecia Nickelodeon. E que é bom o Nickelodeon, né? Mas você entendeu o que eu quis dizer? Tipo, muito infantil. Aliás, se a gente estiver falando de roteiro, trama, diálogos, Miss Marvel e She-Hulk, na minha visão, tipo, estão no fundo do poço. Não dá nem pra comparar com Adão Negro, na minha opinião. Não dá. Eu acho, inclusive, bem contraditório a pessoa falar de qualidade de história e roteiro em Adão Negro, mas ter adorado Miss Marvel e She-Hulk, que os próprios roteiristas assumem que tem um péssimo roteiro. Tipo, não faz sentido. Os roteiristas sumiram. Esse roteiro é ruim. Mas, Peter, isso não é porque os críticos são marvetes? Galera, quem pensa isso pode não estar de todo errado. Pelo seguinte, primeiro,
cabine de imprensa da Marvel é uma coisa muito, muito difícil de conseguir. Então podem sim ter muitos portais mais inclinados a falarem bem da Marvel para ganhar uma atenção especial. A Marvel é seletiva, eles dominam o mercado, presta atenção, isso existe. Eu tô sendo completamente honesto com vocês. O cara tá lá, conseguiu ser chamado pra Marvel, sabe que, pô, não quero perder essa parada aqui, pô, isso afeta, manipula a mente do cara, né? Mas outro ponto é que atualmente as obras de cultura pop têm sim um viés ideológico. Geralmente tem uma pauta política ali, uma pauta ideológica. E a esmagadora maioria dos jornalistas é de esquerda, né? Isso é uma coisa que todo mundo sabe, né? Não é um mistério isso. Então sim, existe uma tendência para avaliações positivas da crítica direcionadas para séries tipo Miss Marvel e She-Hulk, por exemplo, né? Que tem uma narrativa mais voltada para a esquerda. Se você pegar filmes com temática social, tipo Mulher Maravilha, né? Que foi o primeiro filme de protagonista feminina, ou Pantera Negra, que foi o primeiro filme do MCU de protagonista negro, são filmes bons, a gente sabe que são, mas eles nem precisavam ser bons para serem aclamados pela crítica. Ninguém ia ousar falar mal desses filmes. Eu mesmo, vocês sabem disso, eu tenho que tomar cuidado aqui para não tirarem o que eu tô falando de contexto. Eu piso em ovos sempre, ok? O que eu tô querendo dizer aqui é que mesmo que não é de esquerda, só imagina, você é um jornalista branco e você não gostou de Pantera Negra na época da febre do lançamento do filme. Você ia ter coragem, naquela época, falar que o filme foi ruim? Você seria cancelado se você fizesse isso. 100%. Quem falou mal de She-Hulk agora estava sendo chamado de machista, nerdola, incel. Só olhar o Twitter, né? Todo mundo que não gostou de She-Hulk foi chamado disso. Porque existe isso. A gente sabe que existe isso. Agora, quando é um filme do The Rock, né, com aquela pegada bem hétero de Velozes e Furiosos, pô, todos os críticos se sentem livres para criticar. Principalmente porque os jornalistas, eles vivem numa bolha diferente do povão. O povão realmente curte o Zack Snyder, curte Velozes e Furiosos, por isso adoraram Adão Negro. Bem, galera, isso aqui é somente a minha opinião, não é nada baseado em fatos, eu vejo dessa forma. Eu tô nesse mercado há 7, 8 anos, né? Então vejo acontecendo certas coisas que a gente percebe, a gente fica no ar, assim, essas coisas. E eu acho que fica muito notório, pra muitos de vocês, isso fica muito notório. Não é aquela questão de você falar, o cara ganhou dinheiro, vai falar bem, o cara deixou de ganhar dinheiro, vai falar mal. Isso eu não vejo. Isso, sendo completamente honesto, eu não vejo acontecer. Eu nunca ganhei dinheiro pra falar bem, nunca ganhei dinheiro pra falar mal, né? Lógico, eu fui convidado pra assistir um filme na frente de todo mundo, aí você fica meio assim, pô, você fica, né? Como é que eu vou falar mal de um filme que os caras abriram as portas pra mim do cinema pra poder falar sobre esse filme? Mas eu falo o que eu tenho que falar. Eu não consigo imaginar vender uma opinião. Pra mim não existe isso. Mesmo porque adorei Adão Negro de verdade, curti pra caramba. Quero saber de vocês, o que vocês acham disso tudo? Como é que vocês avaliam as críticas? Acho que vocês já estão vacinados quanto à crítica. Dá sua opinião sobre o filme, sua nota do filme e a sua solução pros críticos. Como é que você acha que os críticos poderiam ficar livres pra avaliar da maneira que eles quisessem? Comenta aqui embaixo, tamo junto sempre. Obrigado por esse vídeo. Esse vídeo, mandei ver, hein? Falei o que tinha que falar. E tamo junto pra caramba. Vocês têm que estar inscritos no canal com o sininho. Galera, segura. Filme bom, hein? Vocês curtiram? Eu curti pra caramba. Então se inscreve com o sininho, espero você no próximo vídeo. Valeu!